E na quinta e última reportagem da série sobre o julgamento de Tiradentes, o Mártir da Inconfidência Mineira, você vai saber se é possível fazer um comparativo entre a legislação contemporânea e o ordenamento jurídico do século XVIII. Tiradentes se transformou em herói nacional. Bem, Tiradentes ele trouxe em si, né, todas as representações de um herói em termos de liberdade, de defender valores tidos como positivos para uma determinada sociedade. Palavras de um homem que carrega Tiradentes no ombro e no currículo. O patrono da Polícia Militar foi também objeto de estudo de doutorado deste tenente da PM. Logo, ele desfaz a imagem do alferes com barba e cabelos grandes. Para ele, esta foi uma estratégia construída quando o Brasil virou república. A ideia de barba, né, seria semelhante ao que é a ideia de Cristo. Então, Tiradentes, nessa perspectiva, seria o que? O Cristo cívico. Né, semelhante a Cristo, ele foi traído, morreu por uma nobre causa, né, foi vilipendiados, né? Então todas essas características de Cristo se adequavam a Tiradentes. Este pesquisador acredita que os republicanos exageraram também ao reescrever a importância histórica da Conjuração Mineira. A história acabou dando um colorido para o movimento que ele talvez não teria tido, e isso faz parte da construção da memória, né? Então, neste momento, a fraude ou a farsa passa a se tornar realidade, né? Aquilo que for real na percepção das pessoas tende a ser real também nas suas consequências. Para ele, a farsa não foi a intenção dos Inconfidentes. Eu acho que a Inconfidência Mineira ela foi muito mais importante como apropriação, ou seja, na sua apropriação pelos movimentos que virão depois dela, do que por ela propriamente dita, né? Ela não passou de um conjunto de conversas, um conjunto de articulações muito embrionárias, realmente uma tertúlia de poetas. As ideias do professor sobre a Inconfidência, claro, encontram opositores. A Inconfidência foi um movimento realmente importante, né? E se ela tivesse tido êxito, ela seria uma construção verdadeira da República no Brasil e do país do futuro. 1792. 1822, o Brasil estava proclamando a sua independência. Por um português. Ajudado por vários brasileiros e portugueses contra o absolutismo da coroa em Portugal. Então, eu acho que é um passo importantíssimo de repercussão no movimento que redundou na independência do Brasil. Apesar de toda a discussão sobre a importância da Inconfidência Mineira, o processo sobre Tiradentes nos mostra o caráter intimidatório da legislação imposta pela coroa portuguesa. Enforcamento, esquartejamento e degredo eram punições que seguiam regras. Mesmo assim, será que é possível traçar um paralelo entre a legislação contemporânea e o ordenamento jurídico do século XVIII? Dois sistemas completamente diferentes. Hoje nós temos liberdade, naquela época você não tinha liberdade. Quando você teve aqui, quando foi julgado o processo Tiradentes, a própria rainha, Dona Maria, ela fez 2 cartas, e nessa carta ela estabeleceu o direito que ia ser aplicado no caso, ela sanou eventuais irregularidades ou nulidades do processo, em suma, ela falou que ela disciplinou todo o processo. Hoje em dia, hoje em dia isto é impossível. Conhecimento, capacitação histórica, né, que a história é a base, né? E principalmente a história do direito, da justiça brasileira. Isso extrai, né, abstrai muita coisa importante, né, interessante, somente para adequar a legislação atual. Estudar o processo de Tiradentes é muito importante para você comparar e principalmente para se dar gosto pela liberdade. Então é muito interessante ter conhecimento da história para que ela não se repita. Aquele que não tem conhecimento da história está fadado ao insucesso. Você pode rever as 5 reportagens especiais sobre o julgamento de Tiradentes no nosso endereço na internet, www.youtube.com/Jornal da Justiça.